Saudações geográficas, sou a professora Helena. Espero que você esteja já com seu material sexto ano. Os familiares ou os amigos que estejam com você e quiserem participar, sintam-se convidados. Quero agradecer também o empenho na realização das atividades, na visualização das aulas. Bem, o que nós vamos ver hoje? Vamos ver a formação do planeta Terra e o tempo geológico, geo, terra, então o tempo da Terra. Nós não temos a nossa linha do tempo, o nosso marco inicial com o nascimento, e aí os anos vão se passando, criamos novas informações, crescemos, mudamos. O planeta Terra também tem o seu marco inicial, e ela foi passando por mudanças, que nós vamos vamos classificar em períodos do tempo geológico. Antes precisamos entender como que o planeta, teve a sua formação. Formação do planeta Terra. Muitos cientistas apoiam a teoria do Big Bang para explicar a origem do nosso planeta. Bem, nesta aula eu vou utilizar a teoria do Big Bang porque ela é mais trabalhada pelos cientistas. Contudo, há outras teorias criacionistas. Tem a teoria criacionista grega, chinesa, tem a teoria do criacionismo religiosa, onde utiliza os escritos da Bíblia, a questão de Deus como Criador. Mas a que vamos trabalhar é com base científica, a teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang. De acordo com essa teoria, estima-se que aproximadamente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão de uma matéria quente com muita energia que deu origem ao universo. Bem, então a teoria do Big Bang vai trabalhar com a grande explosão de uma matéria que estava quente, com um acúmulo de energia, e desta explosão você tem vários astros sendo formados, vários fragmentos de matéria sendo lançados. Bem, desta explosão deu-se a origem de vários astros. Então, até coloquei uma imagem para representar esta explosão, vários fragmentos que também estavam com energia e estavam quentes. Bem, alguns desses materiais se atraíram há 4,5 bilhões de anos atrás, formando o nosso planeta. Dessa forma, a Terra seria o resultado do acúmulo de poeira cósmica e de fragmentos de matéria gerados na explosão do Big Bang, os quais se atraíram e se compactaram, formando o planeta que vivemos há 4,5 bilhões de anos. Então, turma, sexto ano, repare, universo, origem, estima-se 15 bilhões de anos atrás. Planeta Terra, 4,5 bilhões. Então, ela já não foi criada assim, o universo foi criado, já teve o planeta Terra. Não, levou-se quase 10 bilhões, um pouco mais até, para a criação do planeta. Tempo geológico. Refere-se ao tempo decorrido desde o final da formação do planeta Terra até os dias atuais. Lembra quando eu disse da nossa linha do tempo, da nossa história? A Terra também vai ter essa linha do tempo, que a gente vai medir em tempo geológico, geo, terra. As fases evolutivas que a Terra passou são contadas através de intervalos de tempo chamados de éons, maiores intervalos de tempo geológico, eras, períodos, épocas e idades. Então, esses são os termos que a gente usa no tempo geológico. Mas eu não vou pedir que vocês, nossa, tem que decorar. Não, não é isso. Eu preciso que você, aluno do sexto ano, entenda as principais características da formação. Como que a Terra
começou a resfriar, o que começou a aparecer. Não vou pedir que nós tenhamos que decorar, não. Eu preciso que você compreenda a ordem destas características. Bem, temos uma imagem em espiral. Eu quero que vocês reparem bem ao centro dessa imagem. Temos o planeta Terra, mas não com as características atuais. É com as características de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, um material quente, com muita energia, que começa a se resfriar com o passar dos bilhões e milhões de anos. E aí você vai tendo as primeiras formas primitivas de vida, que são as primeiras bactérias. Depois, as formações das rochas, os continentes, a formação também dos oceanos, a vida aquática, os dinossauros, até chegar na fase mais atual, onde tem a evolução principalmente dos mamíferos, inclusive nós, seres humanos. Com base na história evolutiva da Terra, o meio físico e a vida existente no planeta passaram por várias mudanças intensas, que ficaram registradas nas rochas e fósseis. Como assim? Bem, não expliquei para vocês que nós também temos uma linha do tempo, nós temos um nascimento. A gente não fica bebê para sempre, a gente vai crescendo, amadurecendo, mudando. Aí nós temos as características da personalidade. A Terra, ela não vai ter a personalidade, mas ela vai ter as características do ambiente. Então, as formações de vida, a evolução destas vidas, não só do ser humano, pode ser de outros mamíferos, pode ser de répteis, anfíbios e até de bactérias. Fóssil refere-se ao vestígio de um ser vivo que fica preservado principalmente nas rochas de camada sedimentar que estão presentes na crosta terrestre. O bacana do fóssil é que ele acaba fazendo uma moldura, um molde. Estes vestígios podem ser tanto o corpo todo, né, o esqueleto, a forma do corpo, ou o próprio corpo preservado, partes do corpo ou, por exemplo, pegadas. Não vai ter o corpo, mas vai ter o vestígio de que teve uma vida que passou ali. No caso, uma pegada, poxa, pode ser de uma espécie de dinossauro. Ah, o ser humano passou por aqui há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás. Ah, então, opa, tenho essa pegada para comprovar. Então, o fóssil ele é muito importante porque ele nos dá a história também do passado, assim como as características das rochas. Olha os exemplos. Pegada de dinossauro, ficou o desenho na rocha. Temos parte de fósseis dos ossos da pata do tigre dente de sabre. Então, aqui eu não vou ter então o esqueleto inteiro, não, é parte. Ah, mas como que sabe que é do tigre dente de sabre? Bem, faz coletas deste material, pequenas amostras, você acaba tendo um estudo biológico deste material. E aí eles conseguem identificar, é de tal espécie, é de aproximadamente tal época, de tantos anos. Olha, então, esse fóssil preservado aqui. Fóssil de uma espécie de crocodilo datado com mais de 160 milhões de anos atrás. Então, aqui ele realmente ficou o corpo todo preservado. Do jacaré até a gente, ou crocodilo, né, na verdade, é o réptil. Então, a gente consegue perceber que as formas até que está muito parecido com o crocodilo que nós vemos na TV, em pesquisa. Então, ainda está muito parecido. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. 1. Qual material contribui para o estudo geológico da Terra por meio de vestígios antigos de animais e plantas moldados em rocha? Temos 4 opções. Letra A, ar. B, solo. C, água.
Letra D, fóssil. Então, qual o nome dado aos vestígios de parte de um corpo ou do corpo ou de uma pegada moldado em uma rocha? Pensa lá. Vamos à correção, então, do exercício 1? Bem, se ele ficar moldado, esse vestígio, ele não vai ficar moldado no ar. Não tem como o ar manter as características de um corpo, não tem. Solo, mas o solo é o sedimento, então também não vai ter tantas informações. Então, a água, também difícil. Então, será a palavra fóssil, da letra D. Quem colocou esta opção, parabéns, acertou, prestou atenção na aula, muito bem.
Vamos ao exercício 2. Qual é a teoria que explica a origem do universo por meio de uma grande explosão e que espalharia material cósmico fragmentado? Temos 4 opções. Veja lá. Temos a opção da letra A, teoria do Big Bang. B, teoria da gravidade. C, teoria da relatividade. Ou a letra D, teoria da deriva continental. Qual destas 4 opções que vai responder corretamente a pergunta 2? Vamos lá? Então, qual foi a resposta que você assinalou? Bem, se a teoria explica a origem do universo por meio de uma grande explosão, a dica está nestas palavras. Grande explosão.
Então, seria a teoria do Big Bang. Big, grande, bang, explosão. Então, opção letra A. Se você acertou, parabéns. Se você errou, não desanima. É errando que a gente aprende. Vamos continuar o nosso conteúdo com o tempo geológico. É a linha do tempo do nosso planeta Terra. Vamos ver que a escala do tempo geológico começa com o pré-cambriano, que marca o início do planeta Terra. Quase como se fosse, entre aspas, um nascimento. Vamos ver então que na fase, no éon pré-cambriano, nós temos 3 fases importantes. Adeano, que corresponde ao resfriamento da Terra e à formação das rochas. No Adeano, não tinha vida nenhuma, não tinha nem atmosfera, não tinha água, somente a rocha quente, derretida, fundida. Então, como que vai ter vida com temperaturas elevadas? Elevadas que eu digo, em torno de 4.000 graus Celsius, 6.000 graus Celsius, então não teria como. O primeiro passo para o planeta existir, começar, é o resfriamento. Então, estas rochas, este material, perder calor, perder energia. Vamos para a segunda fase. Arqueano, formação dos oceanos, das rochas e das primeiras formas de vida. É no Arqueano que as primeiras formas de vida vão aparecer. Mas não é aquelas vidas, nossa, já é um mamífero. É vida inteligente. Não. Estamos falando das primeiras bactérias simples. E como que elas aparecem? Porque foi desenvolvido o meio aquático, devido ao aparecimento dos oceanos. E os oceanos vão ser importantes para uma próxima fase do planeta. Junto com a água, há também uma intensificação no resfriamento das rochas. Então, naquela rocha que ainda está derretida, quente, ela começa a perder essa temperatura de uma forma um pouquinho mais rápida devido à presença da água e em contato com a água ainda. Bem, temos a fase do Proterozoico. Tem a concentração de gases importantes na atmosfera. Surgem algas e bactérias nos oceanos. Bem, nesta fase do Proterozoico, vai ocorrer a concentração de gases importantes. Vai começar a ter principalmente o oxigênio, gás importante e necessário também para a existência da vida. Mas como assim o oxigênio vai começar a aparecer em maior quantidade? Bem, lembra que se formou antes os oceanos? Vocês devem ter visto isso em ciências, o ciclo da água. Quando a água evapora, tem um oxigênio ali junto nas moléculas, né, do H2O. Então, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, ela vai ser importante porque esse vapor de água vai começar a subir na atmosfera e começar a dar as características para essa atmosfera proporcionar um melhor desenvolvimento em nosso planeta na questão de vida. Vamos ver algumas imagens. Na verdade, essas imagens elas são ilustrações para a gente tentar imaginar como que eram estas fases lá há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, primeira fase, o Adeano, com as rochas quentes, o planeta ainda atraindo outros fragmentos cósmicos, ainda puxando pela atração, e rochas fundidas, derretidas. Começa a resfriar, a solidificar, e começa a se ter um pouco de água. E esta água vai aumentando de quantidade e iniciando os oceanos. Ainda temos a questão dos vulcões e as erupções.
No Proterozoico, essa imagem ela quer mostrar que começa a ter, então, diversas bactérias. As bactérias começam a criar vários tipos. Então, começa a ter mais formação de vida. Mas não quer dizer que é uma vida inteligente. Não, ainda é uma vida primitiva, simples. Depois teremos o Eon Fanerozoico, que vai ter o início há 540 milhões de anos. Veja, de 4,5 bilhões de anos para 540 milhões, foi muito tempo percorrido para solidificação da rocha derretida, formação dos oceanos, a atmosfera se desenvolvendo, enfim. Temos duas fases importantes, a Paleozoica e a Mesozoica. Na Paleozoica, surgem os peixes, os primeiros anfíbios, os primeiros répteis e as primeiras plantas na parte terrestre. Então, começa a se ter a porção de continente. Então, nessa porção de terra, começa também a ter as primeiras formas de vida vegetal, as plantas. Simples, mas começa a se ter as primeiras para depois evoluírem. Na fase mesozoica, tem o desenvolvimento da vegetação com grandes árvores e o aparecimento de aves e dos primeiros mamíferos, além dos grandes répteis, como os dinossauros, os quais foram extintos na passagem para a era Cenozoica. Então, olha já como a evolução começou a ser um pouquinho mais rápida. Não quer dizer, de hoje para amanhã. Não, são milhares e milhares de anos para a evolução e mudança do planeta. Veja que o ambiente já mudou bastante desde o início da formação do planeta. Então, as plantas evoluíram, uma simples planta, uma gramínea, começou a ter a evolução para árvore, ou seja, plantas mais altas, o aparecimento das aves, até porque já vai ter o habitat desenvolvido, e os primeiros mamíferos, além dos dinossauros. Então, veja como os ambientes eles estão ficando cada vez mais ricos, inclusive de vida. Então, nesta fase da Paleozoica, você vai ter bastante presença, então, dos peixes, vários tipos de peixes, moluscos, algas e as vegetações mais altas, no caso, as árvores. Quando estamos na fase mesozoica, você vai ter a presença dos grandes répteis, os dinossauros, os famosos dinossauros, Tiranossauro Rex e entre outros. Bem, continuando ainda com o Eon Fanerozoico, vamos começar a estudar a Era Cenozoica, que tem o início de 66 milhões de anos atrás. E é aqui que é bem importante esse trecho, porque aí começa a extinção dos dinossauros e começa uma evolução dos mamíferos, muito mais acentuada. Então, olha só, na fase paleogênica, temos o desenho atual dos continentes e a formação de grandes montanhas. Exemplo, a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, e a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Temos o Neogênio, onde o clima da Terra vai se resfriar, formando as glaciações, e que vai provocar o aumento de calotas polares. E tem a fase que é muito importante, que é o Quaternário, desenvolvimento de várias espécies de mamífero, inclusive do ser humano. Então, vamos ver. No Paleogênio, a gente tem que associar muito ao desenho dos continentes. Então, eles já estão bem separados, bem fragmentados. Lógico que o desenho ainda não está igual como é o de hoje, mas já está com um formato bem próximo. A América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártica. No Neogênio, como tem as glaciações,
Então, tem maior presença de acúmulo de gelo. O quaternário. O quaternário ele é bem interessante porque você vai ter os mamíferos se desenvolvendo. O exemplo é um mamute. E ele aparece bastante até naquele desenho que nós, pelo menos eu, gostei muito, que mostrou a Era do Gelo. E a vida primitiva, a pré-história do homem. Então, até aqui eu coloquei essa imagem, essa ilustração para mostrar o homem nas cavernas, na sua moradia, retratando, então, aqui uma pintura rupestre. E ainda estamos na Era Cenozoica, no período quaternário, com a sociedade mais evoluída, inclusive com a presença forte da tecnologia. Por isso essa ilustração, o ser humano conectado ao mundo todo. Bem, vamos aos exercícios. Peguem seus materiais, peguem suas anotações. 3. Analise as informações e coloque em ordem do tempo geológico, começando pela origem até a atualidade do planeta. Exemplo, no slide seguinte eu vou colocar várias frases. O que você tem que fazer? Você vai pegar a frase que remete ao início do planeta, que explica lá, ó, essa característica lá no início do planeta. Você vai colocar então o número 1, como eu coloquei neste exemplo. 1. Resfriamento do planeta e formação de rochas, não há vida. No próximo slide vai aparecer então várias frases. Você vai colocar o item 2, depois a característica 3 e assim por diante. Tranquilo? Sem precisar decorar nome de fase, de éon, de período. Eu só quero saber o entendimento de vocês na formação do nosso planeta com as características. Vamos lá?
E aí, conseguiu? Vamos ver então como que vai ficar a ordem das frases. 1. Resfriamento do planeta, ou seja, ele vai perder a temperatura, vai perder calor, as rochas vão solidificar, formação delas, e também não há vida. Então essa era a frase 1, que marca o início do planeta. A frase 2, formação dos oceanos. Então, quando começa a aparecer a água e aumentar a quantidade. 3, gases importantes para a vida e a atmosfera. Lembra que a partir do oceano que começa a evaporação, principalmente com a molécula do oxigênio? Então, para a existência e evolução do planeta, da vida no planeta, o oxigênio ele é essencial. Frase 4. Surgem os primeiros anfíbios e répteis. Lembra que o principal ambiente que com maior condição de vida era a água. Então, você tem que associar justamente as vidas que precisam desse ambiente aquático. No caso, anfíbios e répteis. 5. Presença dos grandes répteis, os dinossauros. Falou em grandes répteis, dinossauro na cabeça. 6. Sociedade atual, com o uso das tecnologias. Foi tranquilo o exercício? Espero que sim. Qualquer dúvida, anote no seu caderno. Vamos ao exercício seguinte? 4. Nós estamos, neste momento, na fase do quaternário. Contudo, a evolução do planeta continua? Justifique a sua resposta. A evolução continua ou ela parou? O que você acha? Não é só escrever sim ou não. Coloque argumentos, uma justificativa. Tranquilo? Vamos lá.
E aí, o que você colocou nessa resposta? A evolução do planeta Terra, o meio físico e a vida, parou a evolução ou ela continua? Bem, ela não tem o porquê ela parar. Realmente a evolução e as mudanças no meio físico do planeta vão continuar. As características do nosso ambiente não são as mesmas do passado e também não vão ser as mesmas lá no futuro. Então, realmente, estaremos em evolução. Todos os seres vivos, e inclusive o meio físico passará por mudanças. Até porque nós, seres humanos, interagimos muito com o planeta, desde a questão da necessidade de tirar o nosso sustento, moradia, trabalho, nós mexemos muito, alteramos muito o ambiente do planeta Terra, inclusive com a poluição. Mas, vamos agora ao exercício 5. Com base no tempo geológico estudado na aula, quais são os elementos necessários à existência dos seres vivos, inclusive do ser humano? Bem, o que nós precisamos para ter a vida, para os elementos necessários para o nosso animal, nós mesmos ou outras formas de vida continuarem existindo? Veja que a questão está no plural, elementos, plural. Vamos lá?
Então, você colocou quais elementos? O ar? Ótimo, nós precisamos do oxigênio, correto. Precisamos da água, que a gente até chama de ambiente da hidrosfera. O ar é o ambiente da atmosfera. Então, temos ar, água e precisamos do solo, das rochas, que é o ambiente que nós chamamos de litosfera. Então, quando tem esses três ambientes, a atmosfera, que é o ar, hidrosfera, água, litosfera, solo e rochas, ele permite a formação de vidas, que as vidas tenham condições de sobreviver. Turma, os conteúdos da próxima aula. Estrutura interna do planeta Terra, as camadas internas e a deriva continental e as placas tectônicas. Se você teve dúvida, anote em seu caderno, entre em contato com o seu professor de geografia no Google Classroom, sala de aula, reveja a aula no aplicativo Aula Paraná ou na playlist do YouTube, do próprio canal. Enfim, não deixe essa tua dúvida no esquecimento, ok? Agradeço a atenção e até a próxima!